Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo e hoje eu quero mostrar de uma forma simples como fazer para atualizar o nosso PC ou notebook com o Windows 7, o famoso Windows 7, para uma versão do Windows 10. Eu sei que muitas pessoas gostam bastante do Windows 7, outras o utilizam apenas porque o seu equipamento não suporta uma atualização para a nova versão do Windows, mas nesse vídeo eu quero mostrar aqui como fazer essa atualização e fica aí a opção e ao teu critério se você deseja utilizar o Windows 10 ou não, ok? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o Windows 10 ele depende de recursos mínimos de equipamento. Então não adianta também nós instalarmos o Windows 10 em uma máquina muito antiga, com uma quantidade muito pequena de memória e um processador muito fraco, até mesmo com um HD ruim, que ele não vai rodar bem, ele vai ficar muito lento e você não vai conseguir utilizar o seu equipamento, ok? Então é necessário que você tenha um recurso pelo menos mínimo necessário para que você possa rodar o Windows 10 de forma tranquila. Eu sei que a esta altura muitas pessoas já sabem sobre isso. Esse vídeo é para você que tem um perfil mais leigo, que precisa dar essa atualizada aí no seu equipamento e não sabe como. A primeira coisa que é interessante você saber é qual a configuração aí da tua máquina, do teu PC ou notebook. Ele precisa ter pelo menos um recurso mínimo necessário para que você consiga rodar com fluidez aceitável o Windows 10, tá? Para isso, eu recomendo baixar esse software aqui, ó, chamado CPU-Z. Digitei aqui no Google CPU-Z, cliquei aqui no site do fabricante. Aqui abaixo, ó, eu vou fazer o download dessa versão aqui, ó, esse setup. Uma vez instalado esse software, basta você executar, ele vai ficar aqui na sua área de trabalho. E aqui a gente vai ter algumas informações sobre o nosso equipamento, como por exemplo, qual é o processador que nós temos. No caso aqui dessa máquina que eu estou utilizando, é um Core i5 4570, tá? É um processador da Intel de quarta geração, é um processador bem antigo, tem aí os seus anos já de lançado, porém ainda está bem funcional, dá pra gente rodar aqui o Windows 10 de forma bem tranquila. Aqui abaixo, ó, no CPU-Z, a gente consegue visualizar quantos núcleos e quantas threads esse processador tem. No caso desse meu processador aqui, ele tem 4 cores, 4 núcleos e tem mais 4 threads, tá? Então isso aqui é o suficiente para que esse PC rode o Windows 10 de forma bem tranquila, bem satisfatória. Inclusive, dá para fazer essa instalação em computadores até mais antigos que esse. Poderia de repente ser aqui um Core i5 de segunda geração, por exemplo, um 2400, poderia ser um de terceira, um 3330, um 3470, poderia de repente ser um i3 de terceira ou quarta geração, enfim. Você tendo aqui as informações do seu processador, você consegue, caso você não tenha esse conhecimento, pesquisar aí na internet, verificar qual é essa versão e tudo mais. Lembrando que aqui não existe nenhuma limitação em questão de compatibilidade, tá? Se tivesse aqui, por exemplo, um dual core, você poderia instalar o Windows 10 de forma tranquila. O problema é a fluidez do sistema e como ele vai funcionar, tá? Vai ficar muito ruim que você não vai conseguir usar o seu equipamento de forma satisfatória. Aqui abaixo, ó, ele mostra qual é o socket desse processador, que no meu caso aqui é o LGA 1150, que é, como eu já falei, uma de processadores da quarta geração da Intel. Se fosse aqui de repente 1155, seria de segunda e terceira, tá? Seria o mínimo aceitável para conseguir rodar o Windows 10. Outro detalhe importante é aqui, ó, na Memory, você verificar quanto que tem de memória aí o seu equipamento. No caso dessa máquina ele tem 8 GB. Seria o mínimo recomendável para que você consiga rodar o Windows 10 de forma aceitável. Dá até para instalar com 4 GB, porém não fica muito legal. Se tiver 8 GB aqui, fica bem interessante, tá? Pessoal, basicamente essas duas informações aqui são importantes. E a terceira informação
seria qual é o disco de armazenamento que tem aí no seu PC ou notebook. Se for um HD tradicional, antigo, que é aquele HD mecânico, também vai ficar bem lento e bem limitado a fluidez aí do Windows 10. Se for um SSD, aí o sistema funciona de uma forma bem melhor. Então verifique também se você consegue a possibilidade de fazer um upgrade aí no seu PC ou notebook de HD mecânico para um SSD, tá? Que ele tem uma velocidade de leitura e escrita melhor e vai funcionar muito mais adequado aí o seu equipamento. Beleza? Feito isso, agora a gente vai partir aqui para a criação do pendrive da instalação do Windows 10. Para isso, estou aqui no Google, digitei Windows 10 Download. Vou clicar aqui para baixar a imagem ISO do Windows 10. Aqui ó, ele dá algumas opções, como por exemplo, atualizar agora. Porém, algumas versões do Windows 7, ou a maioria delas basicamente, não permite mais atualização diretamente do Windows 7 para o Windows 10. E quando existe essa tentativa, ele causa diversos erros e na verdade você praticamente não consegue fazer essa atualização. São raros os casos que esse update do Windows 7 automático para o Windows 10 tem funcionado, tá? Então por isso eu recomendo uma instalação limpa, uma instalação do zero. Então eu desço um pouquinho mais aqui abaixo, ó, e eu vou fazer o download aqui, ó, dessa ferramenta, que é uma ferramenta de criação de mídia do Windows 10, tá? Vou baixar essa ferramenta aqui. Vou fazer a instalação dessa ferramenta de forma tranquila. Uma informação importante é que se você não conseguir executar esse procedimento aqui diretamente no seu PC ou notebook com o Windows 7, por limitações aí de navegador e tudo mais, é outro detalhe que eu gostaria de citar aqui, que muitas pessoas gostam bastante do Windows 7, e eu particularmente também gosto, é um sistema bem estável e que funcionou muito bem, mas os recursos de navegação na internet dentro do Windows 7, eles já não estão mais 100% funcionais. Ocorrem diversos erros de certificado e vários problemas que atrapalham a navegação na internet, tá? Sites não funcionam, serviços web não funcionam e tudo mais. Caso você não consiga, por algum problema ou erro, criar essa mídia de instalação aí diretamente no seu PC ou notebook com o Windows 7, e se você tiver um outro PC ou notebook que já esteja atualizado com o Windows 10, crie essa mídia nesse outro equipamento. Caso você não tiver, verifique se você tem algum conhecido, algum amigo, parente, que tenha um outro PC ou notebook com o Windows 10 mais atualizado e faça a criação dessa mídia lá no PC dessa pessoa, se assim possível, se ela permitir, ok? Ou peça para alguém fazer para você. Baixou aqui ó, o criador de mídia do Windows 10. Agora eu vou fazer a instalação de forma bem simples. Na verdade ele nem vai instalar, ele vai já executar aqui os passos necessários. Nesse ponto aqui vou clicar em aceitar. Ele vai fazer mais alguns preparativos. Vamos esperar mais um pouco. Detalhe que todos esses passos aqui, eles podem demorar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo aí da velocidade da sua internet e do seu PC ou notebook. Nesse ponto aqui, ele me dá duas alternativas, se eu quero atualizar esse PC aqui, ou se eu quero criar uma mídia de instalação. Eu quero criar uma mídia de instalação. Vou clicar em avançar. Nesse ponto aqui ele define algumas propriedades, tomando como base a minha máquina nesse momento. Então ele já setou ali o idioma para português. A edição do Windows 10 que será baixada é a Pro. E a arquitetura ele já definiu para mim aqui 64 bits. Recomendo fortemente que você utilize a arquitetura de 64 bits. Se você tiver uma máquina, um processador que não suporte 64 bits, suporte apenas 32, realmente você tem uma máquina, um processador bem antigo que não vai funcionar legal com o Windows 10, tá? Então eu recomendo que você utilize 64 bits. Se por qualquer motivo aparecer para você aqui, ó, a arquitetura de 32 bits nesse ponto aqui, significa que você está rodando um sistema operacional nesse momento de 32 bits e por isso ele pegou essa configuração. Se isso acontecer, eu recomendo que você desmarque aqui essa opção. Escolha aqui a opção de 64 bits. Vou deixar marcado aqui então 64 bits.
Se você quiser mudar o idioma também fique à vontade, eu vou deixar português. E a versão do Windows 10 aqui, a única disponível é essa aqui, que é a versão Pro. Legal? Vou clicar aqui em avançar. Nesse ponto ele pergunta se eu quero salvar uma imagem, um arquivo ISO, ou se eu quero uma unidade flash USB. Unidade flash USB, caso você não saiba, é um pendrive. Ele pede aqui um pendrive de pelo menos 8 GB, para que ele possa criar a instalação de forma bem tranquila. Eu vou deixar marcado aqui então. Nesse ponto é interessante que você tenha um pendrive que você não vai utilizar para outras coisas. Se tiver algum arquivo importante também nesse pendrive, faça um backup, porque ele será apagado, ok? O pendrive será totalmente zerado. Vou clicar em avançar. Já detectou aqui o meu pendrive. No meu caso, ele é o disco local G. Eu tenho vários discos aqui, ele detectou o meu pendrive aqui, ó, que é a letra G. Nesse ponto, tenha cuidado aí de selecionar o seu pendrive de forma correta, tá? Não tem nenhum rótulo nele. Vou clicar em avançar. Nesse ponto aqui ele já começou a baixar o Windows 10. Esse processo aqui ele pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo aí da velocidade da sua internet. Pode demorar alguns minutos, como pode demorar horas, ok? Vai depender especificamente aí da velocidade da sua internet. Legal? Eu vou dar uma pausa no vídeo e quando finalizar aqui esse processo eu volto. Estamos aqui em 97% do processo. Já estamos finalizando basicamente aqui todo esse processo de criação da mídia de instalação do Windows 10. Vamos esperar mais algum tempo. Nesse momento ele vai verificar o download que foi efetuado e vai começar a preparar o pendrive. Nesse ponto então ele está preparando o pendrive. No meu caso aqui, ó, o meu pendrive já começou a ter espaço ocupado. Ele foi renomeado para ESD-USB. Veja que alguns arquivos já estão sendo gravados aqui dentro desse pendrive. E assim que ele completar aqui 100%, esse nosso pendrive já estará apto para inicializar um PC ou notebook e assim fazer uma formatação de forma bem tranquila. Está finalizando então aqui o processo de criação do pendrive. Ok, chegamos então aqui ao final do procedimento. No meu caso aqui o pendrive já foi criado de forma bem tranquilinha. Meu pendrive aqui agora já está pronto. Vou dar aqui um clique no botão concluir. Uma vez que nós temos então o nosso pendrive com a instalação do Windows 10 pronto, a gente pode agora reiniciar a nossa máquina, nosso PC ou notebook e fazer a instalação do mesmo. Nesse ponto aqui, a gente já colocou o pendrive bootável no equipamento, eu vou reinicializar aqui a minha máquina e prosseguir com a instalação do mesmo. Detalhe que nesse ponto, em alguns equipamentos é necessário você utilizar uma tecla de atalho durante a inicialização para que você possa escolher o dispositivo de boot, que no nosso caso é o pendrive. Em algumas placas da ASUS, a tecla de boot é F8, algumas placas da Gigabyte, a tecla de boot é F12 e tem vários outros fabricantes e outros modelos. Então você precisa saber qual é o fabricante aí do teu equipamento, da tua placa-mãe ou do teu notebook e pesquisar na net, no Google, qual é a tecla para selecionar o dispositivo de boot. Nesse ponto então já estou com o meu pendrive inserido aqui, vou reinicializar a minha máquina. Já começou aqui para mim a instalação do Windows 10. Essa instalação ela é bem rápida, principalmente se você estiver utilizando um SSD. No HD convencional ela não demora tanto, porém demora um pouco mais devido à lentidão do HD em comparação ao SSD. Nesse ponto aqui a gente vai escolher o idioma, no meu caso vou deixar português. Vou clicar em instalar agora. Um detalhe interessante é que nesse ponto ele pede para mim a chave de ativação do Windows, tá? Eu não vou colocar essa chave aqui agora. Uma informação importante é que normalmente, se você tiver aí um notebook que já veio de fábrica com Windows, ele já vem com uma licença ativada, pode acontecer na maioria dos casos dele não solicitar essa chave, ele já detectar automaticamente a chave de ativação do notebook e já definir também qual é a versão do Windows que aquele notebook tem a licença. Então ele já vai passar direto dessa parte, não vai solicitar a chave. Nesse ponto, se você tem uma chave adquirida do Windows, se você comprou uma chave, você pode digitar também aqui nesse campo. Porém, você pode simplesmente marcar aqui essa opção que não tem a chave do produto. Caso você tenha a chave do Windows atrelada à tua conta Microsoft,
Depois que você fizer a formatação, a instalação completa e logar com a sua conta da Microsoft, ele já vai pegar aquela licença, aquela chave, aquela licença digital e ativar o Windows para você, ok? Nesse ponto aqui, no meu caso, eu vou clicar que eu não tenho a chave de produto. Nesse ponto aqui, eu vou escolher a versão do Windows. Como eu citei um pouquinho lá atrás, se você tiver um equipamento que já vem ativado de fábrica com... eu citei lá atrás que era notebook, mas existem também alguns desktops que já vem com uma licença do Windows ativada de fábrica. Nesse caso, em muitas vezes ele já vai detectar a licença e já vai mostrar aqui qual é a versão disponível para você e já vai vir com o seu Windows ativado normalmente, tá? No meu caso aqui eu vou instalar a versão Pro, vou clicar em avançar, vou aceitar aqui a licença, vou avançar. Ele dá duas opções, eu vou escolher personalizada. Aqui no meu caso, o meu disco ele está vazio, está totalmente novo. Pode ser que você esteja instalando um disco novo ou se você estiver instalando o Windows no teu PC ou notebook que já tem uma instalação do Windows, vai ter várias partições aqui. Você pode selecionar a partição que você quer e clicar nesse botão excluir. Detalhe que tome cuidado se você tiver mais de um HD na sua máquina e você acabar excluindo por engano um disco de dados que tem arquivos e tudo mais, tá? Esteja ciente de que esse disco é o que você quer instalar no Windows e que você não tem arquivos importantes na sua máquina, tá? Caso você tiver, você pode correr o risco de perder esses dados. No meu caso aqui eu só estou com esse disco. Nesse ponto não preciso criar aqui uma nova partição, basta simplesmente dar aqui um clique no botão de avançar. Ele já vai começar aqui a carregar os arquivos. No meu caso aqui eu acredito que a instalação ela não vai demorar tanto, tá? Eu estou fazendo essa instalação no SSD de 128 GB. A instalação ela tem uma probabilidade de ser bem rápida. Vamos aguardar então. Eu vou dar uma pausa no vídeo, pessoal, e quando se concluir aqui todas essas etapas, eu volto. Ok, já está finalizando aqui a primeira etapa da instalação. Bem tranquila, até agora nenhum imprevisto ocorreu. Ela é bem rápida, como eu disse a vocês. Vai reinicializar nossa máquina novamente. Vamos aguardar aqui um instante. Voltando então aqui com a instalação. Lembrando que se ele carregar novamente o pendrive e recomeçar a instalação, você precisa remover o pendrive da tua entrada USB, ok? Porque ele vai tentar novamente carregar o boot pelo pendrive. No meu caso aqui ele já foi direto, já pegou agora pelo SSD. Ele está preparando aqui o ambiente. Essa instalação, pessoal, ela é bem simples, tá? E bem tranquila. Lembrando, pessoal, que esse procedimento ele é bem simples, tá? Esse vídeo não é voltado ao usuário mais avançado, mas sim ao usuário doméstico mais leigo que quer simplesmente fazer por conta própria uma instalação simples do Windows sem maiores complicações, ok? Eu tenho certeza que para você que é iniciante na área de TI, esse vídeo aqui ele tem uma utilidade muito grande, pois muitas pessoas jamais fizeram o download e a instalação de uma versão do Windows, ok? Nesse ponto agora a gente vai começar com algumas configurações. País, formato aqui do teclado, normalmente quem tem um teclado português é a ABNT 2. Ele pergunta se eu quero um segundo layout de teclado, normalmente eu pulo essa etapa. Nesse ponto aqui ele vai reiniciar mais uma vez aqui o dispositivo. Vamos então aguardar. Ok, pessoal, estamos chegando então na reta final aqui da instalação do Windows 10. Nesse ponto aqui ele vai trazer um assistente dando algumas opções também. Vou configurar aqui para uso pessoal, próximo. Nesse caso aqui, se você já tiver uma conta da Microsoft, você pode inserir aqui os seus dados. No meu caso, vou criar uma conta nesse momento offline. Aqui ele dá um aviso que para que eu possa aproveitar os benefícios aqui dos aplicativos da Microsoft, eu posso entrar aqui com a minha conta. No meu caso, eu vou criar realmente uma conta offline. Vou marcar aqui experiência limitada. Aqui eu vou colocar o meu nome do usuário aqui. Vou avançar. Ele pede uma senha, você pode colocar aí uma senha se você preferir. No meu caso aqui eu vou deixar 100.
E agora ele faz algumas perguntas aqui que você pode ver o que ele está dizendo e aceitar ou não. No caso aqui, essa primeira opção eu já vou marcar não. Essa próxima não também. Não, essa daqui eu vou marcar a opção de baixo. Nesse ponto aqui eu vou clicar em ignorar. Nesse ponto aqui ele quer habilitar a Cortana, eu vou clicar em agora não. E agora, pessoal, já estamos realmente na reta final aqui da instalação. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu tenho certeza que com esse vídeo você conseguiu fazer a instalação do Windows de forma bem tranquila aí na tua máquina, sem nenhum tipo de problema. Ok, finalizamos então aqui a nossa instalação totalmente limpa do Windows 10. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Agora você pode fazer a instalação dos seus programas de forma bem tranquila, de forma bem simples. E é isso aí, pessoal. Abraço e até um próximo vídeo.